Que o Senhor conceda muitas alegrias nesse chamado da paternidade, né? É um chamado. Nem todos assumem esse chamado, mas é um grande chamado, importante chamado. E queremos refletir um pouco acerca desse chamado, mas quero agradecer a Deus pela sua vida, você que é pai, que está aqui presente, e por todos os pais, né? Talvez aqueles que não estão mais conosco, mas que foram importantes na nossa caminhada, na nossa educação, como provisão de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você a baixar sua cabeça e fazer uma oração de gratidão pelo seu pai, por você ser pai. Deus, muito obrigado. Obrigado porque hoje é um dia no calendário, Deus, no nosso calendário brasileiro. Mas muito mais importante que o dia é o motivo pelo qual nós celebramos. Grande desafio, Senhor, é ser pai. E o Senhor tem nos ajudado. E queremos aqui reconhecer publicamente que o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos ensinado com amor, com o seu amor, a também amarmos como o Senhor nos amou. A tua palavra até nos diz, Senhor, que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, que possamos ser pais que amam seus filhos na mesma proporção que temos experimentado no teu amor. Que aqueles que nesse momento ainda não podem estar com seus pais, porque o Senhor já chamou, que o Senhor traga à memória tantos momentos bons, agradáveis, tantos ensinamentos. A tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos agradecer por todas as coisas. E nessa data importante do nosso calendário, queremos lembrar dos nossos pais, daqueles que já partiram. Obrigado, Senhor, por ter escolhido esse pai para nós. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, através das suas vidas, das suas atitudes, das suas escolhas. Talvez ensinou até aquilo que nós não devemos fazer, Senhor. E queremos agradecer ao Senhor por isso. Abençoa cada pai nessa noite. E continua, Deus, nos ajudando nessa importante missão que o Senhor dá para aquele que o Senhor chamou para ser pai nessa terra. Que possamos ser pais. Até pais daqueles, Senhor, que são órfãos, até pais daqueles que nós adotamos como filhos. E assumimos esse papel na vida de tantos outros. Porque o Senhor também nos amou de tal maneira que o Senhor nos adotou como filhos, que o seu exemplo também possa impactar na nossa vida, na nossa realidade. E que tudo isso, Pai, possa redundar em louvor, honra, glória para o teu nome. Nos ensine, nos ajude, nos capacite a sermos pais segundo o seu coração. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro, pedindo para que o Senhor dê muita sabedoria, paz, alegria, muitas experiências, muitas bênçãos, Deus, para celebrar nesta data e durante toda a nossa vida. Assim nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito só vem de uma pessoa, que é o Senhor. Então, a Ti, nós nos rendemos nessa noite, com o coração grato, Pai, porque o Senhor é bom, só tem nos abençoado com os nossos pais e na paternidade. A Ti, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, no nome de Jesus, que vive, que reina para todo sempre. Amém. Quero convidar você, meu amado. Quero saudar também, antes de convidar, saudar o nosso amigo Moisés, de alegria de tê-lo aqui, né, nesse dia. Receba o nosso abraço, bem apertado. Eu pedi para a Cosminha, o pessoal está aí, ó, dá um abraço no Moisés por nós. Eu dei um abraço quando ele chegou. Da alegria que nós temos de receber, né? O esposo da nossa irmã Elaine. Que alegria poder recebê-lo aqui. Sinta-se à vontade para adorar o Senhor. Moisés? Alegria para a nossa igreja. Amém, irmãos?
Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 68, apenas 2 versículos, versículo 5 e o versículo 6. Esse é um salmo, irmão, de uma procissão triunfal, que Davi vai relatar lá do Sinai até Sião, representando Deus como seu líder do seu povo em todos os tempos. Salmo 68, versículos 5 ao 6. O tema central desse salmo é a vitória e a realeza de Deus, representado como protetor dos fracos, pai dos órfãos e juiz das viúvas, libertador que conduz o seu povo em triunfo, rei entronizado em Jerusalém e, por último, vencedor universal que reúne seu povo e subjuga os seus inimigos. Olha que Deus poderoso, olha que Pai amoroso que você tem e que nós temos. Salmo 68, versículos 5 ao 6, na minha versão aqui, diz assim, irmãos: Pai para os órfãos e juiz para as viúvas. É Deus, no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família. Olha que benção, irmão. Deus cuida do solitário para que ele tenha também uma família. Cuida dos órfãos, cuida das viúvas, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Essa semana eu recebi uma notícia de uma pessoa muito querida minha, que vai ser mamãe. Eu fiquei pensando no desafio do pai dessa criança, né? É uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo muito. E essa mensagem cai muito bem para essa realidade, né? Essa mensagem cai muito bem para essa realidade. Que realidade, irmão? Vivemos em um tempo onde a ausência paterna é uma das feridas mais profundas na nossa sociedade. Não é, Fábio? Que desafio, irmãos. Ausências paternas. Talvez você veio aqui, talvez não teve um pai presente. Isso é uma realidade latente em nossa sociedade, em nosso meio. Uma das feridas profundas, irmãos, da nossa sociedade contemporânea, pós-moderna. Mas a Bíblia apresenta um Deus que é Pai por excelência. Talvez, quantos de nós, quando receberam a notícia, olha, você vai ser pai, né? Fez igual aquele bonequinho do WhatsApp, assim, pum, caiu durinho, irmão. Foi assim com você? Você ficou assustado? Você ficou preocupado? O que vai ser agora? Eu tenho uma criança para cuidar. A minha vida vai mudar toda. Como que eu vou fazer? Se eu já tinha que trabalhar, agora eu vou ter que trabalhar dobrado. Não é verdade, irmão? Quantas memórias você tem aí afetiva desse momento que você ficou sabendo que seria pai? Mas a Bíblia, irmãos, diante de todos os nossos desafios, nós somos chamados. A Bíblia apresenta um Deus que é Pai por excelência. Então você pode descansar nele. Você pode aprender com ele. Você pode caminhar com ele. Você pode ser mais parecido com ele. E esse é o propósito. Deus usa todas as coisas para que nós sejamos mais parecidos com ele. Que possamos ser verdadeiros pais, porque ele é o Pai com excelência. Jesus ensina, Pai nosso que está no céu. Ele ensina a chamar Deus Todo-Poderoso do seu próprio Pai. Que amor é esse? Alguns tradutores vão dizer que nem é pai, é paizinho, é algo íntimo, carinhoso, de quem tem um relacionamento pleno com o seu Deus. Mas Deus nos chama, irmãos, homens, para refletirem nesta noite esse cuidado na vida daqueles que Deus colocou sobre os nossos cuidados. O teólogo John Piper afirmou certa vez: a paternidade terrena existe
para apontar a paternidade de Deus. A paternidade terrena existe com esse propósito, para apontar que há um Deus, irmãos, que cuida de tudo, que está no controle de tudo. E esse salmo, Davi vai dizer, olha, cuidou desde o Sinai, e vai cuidar por todo sempre, até a consumação dos séculos, e vai continuar reinando por toda a eternidade. Esse é o nosso Deus. E quando ela falha, quando a nossa paternidade falha, e muitas das vezes falhamos, né, irmãos, como pais? Falhamos como seres humanos. Falhamos. Quantas vezes erramos? Quantas vezes erramos na dose? Eu, com esse tempo todo de pai, que eu sou, 27 anos sou pai, eu aprendi que nós precisamos equilibrar o amor e a correção. Se amar demais, não é bom. Se corrigir demais, também não é bom. Como diz Paulo aos Efésios, precisamos ter o equilíbrio certo. Só temos o equilíbrio, irmão, quando estamos com o Senhor. Mas o Senhor nos ajuda nas nossas falhas. O próprio Deus se levanta para preencher aquilo que falta. Que bom podemos contar com Deus assim, que é Pai daqueles que precisam. O Salmo 68, irmão, nos mostra, eu quero destacar 3 realidades. Deus como Pai Supremo. O Deus que nos concede uma família. E o Deus que age para aqueles que são privados da paternidade. Olha que coisa interessante, irmão. Eu destaco isso nesse Salmo 68, versículo 5 ao 6. Essas 3 realidades. De um Deus como Pai Supremo. De um Deus que concede que não vivamos sós, mas que vivamos em família. E um Deus que age, que quebra grilhões. Que age para aqueles que são privados, irmão. São privados da paternidade. Então, quero destacar o meu primeiro ponto. O Deus como Pai. Olha que interessante. Deus é Pai para os ossos. Ele se apresenta como fonte suprema de amor, provisão e segurança. Olha que tantos versículos vão falar dessa segurança que Deus nos dá, né? Tanta segurança Deus nos dá. Isaías 64, versículo 8, diz assim, irmãos: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. E ele muitas vezes precisa pegar o barro nas suas mãos e refazer. Mas o Senhor é bom nisso. Ele refaz. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes você se voltar para esse Pai, para esse Deus que é Pai, que não desiste, que vai atrás da 100ª ovelha, que é fiel para completar aquilo que para nós é impossível, mas para Ele tudo é possível, desde que nós cremos em Deus, colocamos a nossa confiança no Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A Bíblia vai afirmar isso, irmão. Se você crê, você é feito um filho pelo nome de Jesus. Sua paternidade é perfeita. A paternidade de Deus é perfeita, irmãos. Eterna. Não limitada aos nossos erros humanos. Ela não está limitada. Mateus vai relatar Jesus no capítulo 7 dizendo: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai que está nos céus. Boas coisas ao que lhe pedirem? Claro. Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas. Quantas coisas boas você deu para o seu filho, para a sua filha, ao longo da sua vida? Não é verdade? Quantas coisas?
quantos ensinamentos, quantas lições, quantas correções. Deus é pai para os órfãos, sustentador e protetor daqueles que foram privados da ajuda dos pais terrenos. Deus, Ele é pai para essas pessoas. Toda forma de paternidade deve ser inspirada no caráter de Deus. Ele é o modelo supremo. Talvez você foi adotado, talvez você perdeu o pai muito novo, mas a Bíblia diz que Deus é um pai perfeito. Nessa noite você pode se voltar para Ele e agradecer por Ele ter cuidado de você. E você está aqui hoje. Cresceu, às vezes já é pai agora, já constituiu a sua família. Deus é bom o tempo todo. E Ele nos ensina esse padrão de amor, de cuidado, de correção. E eu gosto quando a Bíblia fala sobre isso, né? Também de correção. Que Deus corrige aquele que Ele ama. Deus corrige. Mas Ele corrige para que nós sejamos parecidos com quem? Com Ele. Para que o nosso caráter seja transformado por Ele. Então se volte para Ele. Se precisa melhorar, precisa ser aperfeiçoado. Se você acha que ainda não está bom, né? Que você precisa ser aperfeiçoado. Ele é bom nisso, irmão. Ele não perde guerra, não perde batalha. Ele faz mais do que a gente pensa. Amém? Mas também quero ressaltar no versículo 6 de Salmo 68, que o Deus também não deixa que a gente viva só. Ele nos concede uma família. Ele cuida dos órfãos, mas Ele também cuida da gente e concede a nós uma família. Que coisa maravilhosa. E nessa família, podemos dizer que temos pais biológicos, mas podemos dizer também que outras pessoas assumiram essa paternidade. Mas Deus, seja através de pai biológico ou não, Ele nos colocou em uma família. Como pais biológicos, precisamos entender que ser pai não é só fazer o filho. Não é verdade, irmão? Fazer a parte mais fácil, irmão. Mas para ser pai, precisamos, além de gerar, criar, ensinar, amar, instruir o menino, como diz Provérbios 22:6, no caminho que deve andar, que até quando envelhecer, não se desviará dele. Efésios, versículos 6 e 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, precisamos criar nossos filhos na direção do Senhor, na disciplina do Senhor. E esse é um desafio, né, irmão? Na pós-modernidade, que não pode agora um monte de coisa, né? E agora? Como é que fica a situação? Cria segundo a Bíblia ou cria segundo a pós-modernidade? É um desafio, irmão. Eu estava pensando essa semana, muitas vezes nós cremos em milagres, algo sobrenatural, cremos em visões, cremos em sonho, mas às vezes a palavra revelada em nossa frente, a gente fica em dúvida, irmão. Está escrito, é só ler. Leia. Não é verdade, irmão? Mas se for um anjo, se for um sonho, se for alguém que falou, vai acontecer. Não é assim, irmão? Não estou questionando que Deus não faz de outra maneira, mas Deus, diz o autor de Hebreus, falou de forma tão clara agora, através do seu Filho. E vem, nós estamos procurando tanto lugar, mas Ele já falou, de forma plena, diz a palavra. Toda palavra, ela conduz à verdade. Ela ensina, ela corrige, ela diverte. Então precisamos amar essa palavra, que nos mostra que tem um Deus que cuida daqueles que precisam, mas há um Deus também que nos coloca em uma família. Nos deu esse privilégio.
Pais verdadeiros não apenas sustentam, mas formam caráter e apontam para Cristo. O melhor presente que um pai pode dar a um filho é apontá-lo para o Pai Celestial. Esse é o melhor caminho, irmão. Os discípulos ficaram escandalizados quando Jesus falou algo. E Jesus vira para os seus 12 e diz: vocês também querem ir embora? Pedro vai dizer: para onde nós vamos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Já pensou, irmãos? Chegar lá na eternidade. Outro dia eu contei para você, né? Eu falei para minha mãe: mãe, por favor, se eu chegar lá na eternidade, se ela não estiver lá, depois de eu pregar tanto para a senhora, você sabe como é que vai ficar para o céu, mãe? Eu falei para ela: a gente pode se preocupar com nossos filhos. Você sabe como vai ficar para o céu? Ela falou: sei, meu filho. Como que é, mãe? Só Jesus, só através de Jesus, né, meu filho? Ele é o único caminho. Eu falei: mãe, você está sabendo mesmo, né? Que maravilha! A Bíblia vai dizer que se confessar com sua boca e crer com seu coração, você será salvo. Agora imagina você chegar na eternidade, irmãos. Você procura lá seu filho. Joaquim, cadê Joaquim? Está onde, Joaquim? Débora? Está onde, Débora? Beni? Cadê Beni? Vovô está esperando aqui, Beni. Felipe? Felipe? Você está onde, Felipe? Pensou, irmão? Então, a melhor coisa que nós podemos fazer como pai, talvez a gente gaste muito tempo com tantas coisas, que o ladrão rouba, que a ferrugem destrói e a traça come. Não que não seja importante, irmãos, mas são passageiros, são temporais. Nós estamos aqui nesse culto. As nossas crianças vêm para cá. Hoje o pessoal do futebol está aqui conosco. No sábado e aqui. Geralmente uma vez por semana. E durante a semana toda, irmãos. O que nossos filhos, o que a nossa comunidade está se alimentando? Pais verdadeiros não apenas sustentam, mas formam caráter e apontam para Cristo, para a salvação que está no Senhor. Esse é o maior presente, irmão, que podemos dar para o filho. É apontá-lo para o Pai Celestial. A maior herança que um pai pode deixar não é material, irmão. Conquanto seja importante. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a espiritual. É a espiritual. Você tem se preocupado com isso? Você tem orado por isso? Você tem clamado a Deus por isso? Todo dia, na minha casa, eu vou dormir, eu me ajoelho do lado da minha cama e fico lembrando toda a minha família, aqueles que ainda não se converteram, até meus sobrinhos netos. Assim, alcança meus sobrinhos netos. Já tenho 2 sobrinhos netos, irmão. Neto não tem nenhum até agora, mas sobrinho neto, né, já tem 2. Eu falo: Senhor, alcança meus sobrinhos netos. Alcança minha família, Senhor. Ajuda-me, Senhor, testemunhar para eles do teu amor, que eles possam ver Jesus em mim, Senhor. Me dê a oportunidade de falar do teu amor, da tua graça, Senhor. Não é verdade? Que desafio nós temos como pais cristãos. Mas também há outras pessoas que acabam assumindo a paternidade, não sendo pais biológicos. Não é verdade? Eu separei aqui 2 exemplos. Um, lá do Antigo Testamento, Mordecai e Esther. Eu só lembro de Mordecai e Esther? A rainha Esther? Lembra? Então, diz lá em Esther 2, versículo 7, e educava Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai e nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mordecai tomou por filha. Deus colocou Esther para que o seu parente pudesse cuidar dela, como filha, lá no Antigo Testamento. Então, olha o cuidado de Deus, irmãos.
para que outras pessoas, na ausência dos nossos pais, assumam esse papel que é imprescindível. Algumas pesquisas apontam o quão é prejudicial a ausência de um pai na criação de um filho. Quanto é prejudicial? Quantas consequências? Às vezes, vivendo na mesma casa, a gente... Quanta coisa passa que a gente não percebe, que a gente não sabe, que a gente não conhece. Agora imagina você vivendo em uma outra casa. Que desafio, irmão. Que desafios. Mas o Senhor é um Pai que cuida. Volte para Ele. Entregue teu caminho a Ele. Confie nele. Peça para que Ele proteja a sua casa, a sua família. A palavra de Deus diz: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Confie nesse Pai eterno que cuida com esse amor tremendo que nos alcançou. Mas Deus é bom, irmãos. E no Novo Testamento eu separei um outro personagem também, que não era pai biológico. O nome dele, eu até pensei em pregar nessa noite sobre ele. O nome dele é José, irmãos. Alguém conhece José? Conhece José? Casado com Maria? Alguém conhece? A Bíblia diz, em Mateus 1, 19 e 20, que José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente Maria, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, e não era dele, irmãos. O filho não era de José. E projetando ele isto, eis que em sonho, e apareceu um anjo do Senhor, dizendo para José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Fique tranquilo, é obra divina. Você imagina José, homem de fé, né, irmão? Só conheceu Maria depois que Jesus nasceu. E nós sabemos que a Bíblia vai dizer que conheceu, né? Teve relação com ela, certo? E a Bíblia relata que Maria teve outros filhos, certo, irmãos? Então, o grego, irmãos, ao contrário do hebraico, talvez alguém vai dizer assim: mas no hebraico, irmão, primo é a mesma coisa. Mas no grego não. O grego é bem preciso. Se é amor permanente, é ágape. Se é amor momentâneo, é fileu. E ele vai, se é amor erótico, é eros. E ele vai, sabe, deixando bem claro cada palavra. Então, quando fala filho em grego, é filho, irmão, não é primo. Ok? Mas isso é um outro tema para EBD. Amém? Mas José, irmãos, Deus colocou lá para cuidar de quem? Será que precisava? Será que Jesus precisava de um pai, irmãos? Olha que interessante. Você já parou para pensar nisso? Será que Jesus precisava de uma presença masculina? Deus cuida de tudo, irmãos. Deus não deixa que a gente ande só. Deus é bom o tempo todo. E Deus então concedeu a Jesus um pai, irmãos. Alguém que pudesse assumir por aquele tempo a paternidade do nosso Deus. Que coisa linda, né? Olha como é que Deus cuida da família. Não deixa que a gente viva só. Um autor conhecido chamado Mateus Henri, um teólogo, ele comentando sobre José. José não só protegeu Maria, porque esse é o papel do homem e Jesus, mas assumiu com prontidão a responsabilidade de cuidar daquele que salvaria o seu próprio povo dos pecados. Olha que papel grandioso para quem é pai, irmãos. Você não sabe quem você está cuidando. Nós oramos aqui quando apresentamos criança, Senhor,
que seja alguém grande, alguém importante, alguém que vai te dar, honrar o teu nome, alguém que vai trazer alegria para o pai, para a mãe, para a sua família, para os seus vizinhos, para a sua igreja. Nós oramos aqui quando apresentamos as crianças, não é verdade? Porque confiamos que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai guardar, assim como guardou Moisés, e assim como guardou todos, e tem guardado a nós. José protegeu Maria. Já pensou naquela época, irmão? Uma mulher sem um marido protegeu Jesus, assumiu com prontidão. No tempo que os homens estão, em vez de assumir, não é verdade? Quantas famílias, irmãos? Quantas famílias nós conhecemos que só tem a mãe cuidando do filho? Quantas famílias? Só nós conhecemos. Ser pai de coração é viver a paternidade como um ministério. José fez isso. Mordecai fez isso. Não como imposição. E por último, esse Deus também cuida e age para aqueles que são privados da paternidade. Como assim, pastor? Porque a Bíblia vai dizer lá que ele livra aqueles que estão presos. Ele cuida daqueles que estão privados de um relacionamento, privados de uma família. E aí eu quero destacar que há pessoas, irmãos, que auxiliam as famílias nas ausências paternas. Quem são essas pessoas? Podem ser avós. Quantos avós assumem a paternidade no nosso tempo? Podem ser tios, podem ser irmãos mais velhos, podem ser padrastos, podem ser líderes espirituais. Destaco aqui 2 exemplos bíblicos de pessoas que tinham um pai, mas foram cuidados por outros. O primeiro exemplo, o exemplo de Paulo com Timóteo, a sua mãe judia, crente, e o pai grego. Quem ensinou a palavra foi Eunice e a sua família, a sua mãe, a sua avó e a sua mãe, Lloyd e Eunice, ensinaram a Timóteo a palavra. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 22, e vós conheceis o seu caráter provado, falando de Timóteo, pois serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai. E ele vai chamar Timóteo do meu filho na fé. Ele cuida de Timóteo como um pai, irmãos, um pai espiritual. E um exemplo do Antigo Testamento, Eli e Samuel. Lembram de Ana? Ana pede um filho a Deus, porque a sua concorrente e já vivia num relacionamento difícil, né? Uma família não padrão, uma família com seus problemas de relacionamentos, por causa do distanciamento do Senhor. E a situação de Samuel acabou sendo entregue para que o sacerdote Eli pudesse cuidar dele, para ser criado no templo, porque Ana consagrou seu filho a Deus. O texto de 1 Samuel 1:28 diz, por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver. Ao Senhor está entregue. O maior desejo de Ana, irmãos, era ter um filho. Mas o filho não era um ídolo do seu coração. Deus depois acrescenta outros filhos para Ana. Mas Samuel, ela entrega. Não para que o seu marido criasse, mas para que outra pessoa pudesse criar Samuel. Então Deus nos coloca, irmãos,
Deus pode usar pessoas que vão agir para aqueles que, de algum motivo, foram privados da paternidade. Então, acabam tendo uma função de guardião espiritual, responsável por sua formação no serviço a Deus. Tanto Paulo quanto Eli não substituíram os pais biológicos. Os pais biológicos estavam vivos, irmão. Estavam vivos. E esse é um desafio, né? De não usurpar o papel do pai. E quando o papel do pai é usurpado, outros problemas são adicionados. Muitas das vezes em brigas, né? Separação, a gente vê isso acontecendo. A paternidade sendo privada. Grandes desafios. Mas o Senhor é bom. E o Senhor provê e regenera corações. Para que nós possamos cumprir com o nosso papel. Seja Deus cuidando dos órfãos, seja nós cuidando dos nossos, seja nós auxiliando aqueles que precisam, seja Deus levantando pessoas para cuidar daqueles que os pais se ausentaram. Nosso papel é vital para que nenhuma criança cresça sem referência de amor e direção. Pode ser que você não seja pai, mas Deus pode usar a sua vida, sabia? Para preencher o vazio do coração de alguém. Deus age. Deus quebra grilhões. Deus usa pessoas que foram alcançados pela sua graça, que conheceram um Pai bondoso e eterno, que foram pais e se disponibilizam também a cuidar de outros. Ensinarem um caminho que devem andar. Quem apoia na ausência paterna está colaborando, irmão, com um grande projeto. Um projeto de Deus para as famílias. Quero concluir dizendo que o Salmo 68 nos mostra que Deus cuida de tudo. Se você está sobrecarregado, venha até Ele. Ele diz: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é fácil ser pai não, irmãos. Não é fácil ser pai não. Mas Deus nos ajuda, Deus nos capacita, e Deus vai usando também o nosso filho para nos moldar o nosso coração, nos ensinar a ser mais parecido com o Senhor. Ele nos chama para sermos reflexo desse cuidado, do mesmo cuidado que temos experimentado do Senhor, seja como pai biológico, seja como pai adotivo, seja como pai de coração, ou como alguém que apoia na ausência. Todo ato de paternidade deve apontar para o Pai Celestial. O Pai Celestial. A paternidade é mais que um vínculo de sangue. É um reflexo do coração de Deus na vida de alguém. E Davi faz questão de deixar isso claro no Salmo 68, versículo 5 ao 6. Eu quero terminar lendo esse salmo. Diz assim: Pai para os órfãos e juiz para as viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Nessa noite quero desafiar a confiar nesse Deus que cuida de tudo. Cuida dos órfãos,
cuida dos pais, cuida daqueles que assumem o papel de pai e cuida também daqueles que, na necessidade, assumem o papel de pais. Deus possa nos abençoar. Amém? Quero estar orando por você nessa noite mais uma vez. Tá. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas crianças que vão apresentar aqui. Que tudo que viemos a fazer aqui possa mostrar o quanto o Senhor é um Pai bondoso. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu provisão, o Senhor tem cuidado de nós, Deus. O Senhor é bom. A Ti todo o nosso louvor. Continue cuidando de cada pai, seja biológico, adotivo, ou alguém, ou aquele que assume o papel de pai. Que o Teu nome, Deus, Teu nome possa ser conhecido por toda a nossa família. A palavra nos diz que quando confiamos no Senhor, o Senhor dá um privilégio para que a gente veja a nossa posteridade. Ó Deus, abençoe cada pai, Deus, que eles possam ver os seus netos e os filhos dos seus netos e os seus bisnetos. Ó Deus, e contemplar a maravilha, Deus, do Teu cuidado, da Tua bondade, do Teu amor. E que tudo isso, Deus, o Senhor continue a realizar em nós, que somos dependentes do Senhor. A Ti todo o nosso louvor. Assim nós oramos, no nome de Jesus, que vive, que reina para todo sempre. Amém. As crianças vão apresentar